Oi, pessoal. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre rotina, né? Finalmente chegamos ali na rotina do lar com a rotina do homeschool. Então, vou falar um pouquinho como é que funciona aqui em casa e eu vou dar algumas sugestões para vocês. Começando. Eu acho que assim, cada família tem que ver o que é ideal para si, como a gente já falou. O homeschool, a beleza dele é ele ser personalizável, né? Cada família sabe o melhor horário, cada família sabe a questão da dinâmica da preparo de refeições, se vai comer fora, vai comer em casa, lavar roupa, vai ter ajudante, não vai ter ajudante. Então, tudo isso vai entrar no seu planejamento. E a gente vai ver nessa aula, então, explicando direitinho todos esses pontos. E eu vou dar um exemplo da minha família e tentar ajudar vocês a organizar nisso, ok? Sobre a questão da rotina. Como é que começa os nossos dias? Nós decidimos, de acordo com estudando, né, que o melhor horário para o aprendizado das crianças é de manhã. Então, uma série de questões, por exemplo, questões fisiológicas. A criança toma o café da manhã, está descansada da noite, ela dormiu. Então, ela já está apta para se aprender. Ela se alimentou, se hidratou. O consumo de água, às vezes você percebe que a criança está muito dispersa, você faz com que ela tome água, ela para um pouquinho, você vê que ela volta. Então, uma dica aí fica fazer com que sua criança ingira mais líquidos, né? Mais água. Hidratar bastante também ajuda na concentração, por incrível que pareça. Então, de manhã, a criança está mais apta a aprender. Enquanto que, por exemplo, eu tinha uma família que entrou em contato comigo recentemente, em que eles tinham tirado as crianças fazia pouco tempo, estavam fazendo homeschool já tinha um ano, mais ou menos, mas estavam tendo muita dificuldade de concentração em fazer com que as crianças aprendessem, né? E conversando com essa mãe, eu descobri que ela dava aula logo após o almoço. Tipo, a criança tinha acabado de ingerir o almoço, que é uma refeição grande, né? Que vai, em vez o sangue vai se concentrar ali na região que vai fazer a digestão para absorção dos nutrientes, e a criança chegou a dormir em cima da mesa algumas vezes, né? Então, vê-se essa questão da preocupação até de escolher o melhor horário para se fazer as aulas, ela é muito importante. Então, eu aconselho vocês a pesarem um pouquinho e avaliarem isso, né? Logo depois de grandes refeições, a criança vai ter muita dificuldade em se concentrar no conteúdo, né? Pois bem, vamos voltar aqui à questão da rotina. Se os seus filhos já dormem a noite inteira, ultimamente eu não tenho tido esse privilégio, porque eu tenho um bebê pequeno, como vocês sabem. Então, à noite, ela não dorme a noite toda, ela acorda para mamar. Então, eu não tenho conseguido levantar mais cedo que as minhas filhas para organizar o café, deixar tudo pronto. Então, uma opção é deixar pronto antes, mas às vezes eu vou dormir um pouco tarde, eu não consigo deixar tudo arrumado. Mas o ideal é que se os seus filhos já dormem, né, antes, assim, já dormem a noite toda, você levante pelo menos uma hora antes, toma seu banho, arruma sua cama, né, deixar aquela coisa assim, o ar do arrumado, organizado, agora vamos começar as atividades do dia. Então, aí você já tá pronta para um outro dia. E você já tá organizada você, né? Porque daí, acordar com as crianças e correr atrás de tudo, fica uma manhã bagunçada, né? É um pouco difícil. O preparo dos conteúdos nós já conversamos, né? É muito bom deixar tudo preparado antes, você já fez o seu planejamento, né? Então já tá tudo organizadinho, separadinho. Você vai trabalhar só usando livros clássicos, o que você vai usar naquele dia, e você já sabe, tá lá no teu planner, na tua agenda, enfim, onde você tá anotando, vai pegar aquilo, vai já deixar tudo pronto um dia antes e já vai usar, né? Ou então só vai lá e busca, já sabe o que tem que fazer e já usa com os filhos naquele dia. Então a nossa rotina de estudos, né, nós temos os nossos amigos sabem que nós temos esse horário para isso, né? Então, se vem alguém visitar, a pessoa vai entrar na minha rotina, porque eu não vou atrapalhar, né, a minha rotina. Uma coisa assim, uma coisa muito excepcional, às vezes de acontecer e eu ter que parar e trocar para outro horário, obviamente. Mas é importante que as pessoas saibam da sua rotina, porque muitas vezes a exceção vira regra, aí vira bagunça, né? Então, é importante que se tenha isso. Por exemplo, eu tenho o horário de colocar minhas filhas para dormir, né? Se acontece
de vir sempre gente naquele horário, o outro dia eu tô com o dia perdido, ainda mais que eu tenho criança pequena, né, uma coisa é uma criança maior, adolescente, enfim. Mas a importância que as pessoas sabem que a sua casa tem uma rotina, tem uma ordem, porque as pessoas vão passar a respeitar, não é? Eu não acho que é uma questão de você, não é a questão de você ser mal educada, avisar os outros, eu acho que é só falar, olha, esse horário a gente já costuma fazer isso, então fica um pouco difícil, a gente pode combinar um outro horário para manter a rotina, é lógico que o homeschool tem essa questão de ser maleável, mas se você ficar maleável demais, aí fica um pouco difícil puxar as rédeas de novo para colocar no lugar. Então é só um conselho, né? Aí vocês julgam o que for melhor. Pois bem, levantamos, tomamos café com as meninas de manhã. Aí meu marido normalmente usa o livro que nós temos usado, a Bíblia, para tratar com as meninas. A gente lê história bíblica, estuda, conversa. Aí, isso enquanto elas estão tomando café. E depois eu faço as lições com elas. São lições curtas, cada uma das disciplinas, para não cansá-las, mas sempre animá-las a aprender cada um dos conteúdos. Lógico que as minhas pequenas é bem light, né? Ainda bem mais tranquilo, motricidade fina, labirintos, lógica, coisa bem básica, assim, Lego, enfim, bastante coisa. E enquanto que a mais velha é um pouco mais organizada, né? Usando o sentido do educação clássica, como vocês têm visto, que eu exemplifiquei na aula anterior, como eu tenho feito. E dá para se destrinchar durante semanas alguns contos, né? Então, só se você leu antes aquele conto, você consegue se preparar. Então, essa cultura de você também, a mãe, né? Esse autoaprendizado, a gente vai aprendendo nessa caminhada. Então, trabalhar antes, estudar, se preparar. Pois bem, tudo organizado. Aí vem o almoço. Eu sou uma pessoa, meu freezer é pequeno. A gente tem a pretensão de comprar um freezer maior, conforme as meninas vão crescendo, a família for crescendo, porque a gente ainda não fechou a fábrica, né? Então, a gente tem a pretensão de ter um freezer maior para poder organizar. Então, eu não consigo congelar, me preparar para me organizar com muitas refeições. Eu tenho amigas que são extremamente organizadas, mesmo com um freezer do meu tamanho ali pequenininho, que é só aquela gavetinha que vem normal, né? Elas conseguem, assim, otimizar o espaço. Eu já não tenho essa capacidade de fazer isso, viu? Eu já entendo, e eu gosto muito de cozinhar, então o que eu faço? Eu criei uma rotina em que as minhas pequenas, as duas mais velhas, e até a pequenininha, quando tá boazinha, consegue se interter entre elas, evitando ao máximo a TV, né, tentando buscar elas se interterem de brincar. Hoje mesmo elas estavam brincando de lojinha, botei a mesinha que a gente tem de estudar aqui lá na sala, elas fizeram uma lojinha, uma comprava, outra vendia, enfim, estavam brincando e fazendo matemática, esse é 5, esse é 10, né, aquela coisinha assim de aproveitando todos os momentos. E chegou a hora da minha filha menor dormir. Às vezes ela dorme um pouco antes do almoço, às vezes ela dorme um pouco depois do almoço. Quando ela dorme antes, então eu amamento ela e ponho ela para dormir. Ela dorme e eu preparo o almoço com tranquilidade. Tem dia que ela não colabora. Então, eu tenho um plano B. Normalmente eu tenho alguma coisa pré-pronta, ou eu vou usar a mão, por exemplo, da panela elétrica para fazer o arroz, coisa que eu não fazia antes, que eu aprendi a usar desde que teve a questão do bloqueio nas estradas dos caminhoneiros, né? Eu tinha essa panela desde quando eu casei, e estava guardada lá no armário, nunca tinha usado. E então, com os bloqueios, eu precisei usar os equipamentos elétricos aqui, porque a gente vai ficar sem gás mesmo, é uma cidade pequena, né? E eu precisei, e eu vi que começou a me ajudar, né? Não era tão ruim comer o arroz da panela elétrica. Aí eu vi que me ajudava, porque eu não precisava ficar em cima no fogão, você tinha que ficar em cima do arroz, né? Pra não queimar. E também essas crianças me distraindo, né? Então ali começou uma coisa mais para me ajudar. Eu uso panela de pressão para agilizar o preparo dos alimentos, para ser mais rápida. Aí eu já tenho o cardápio pré-pronto, né? Já sei o que eu vou fazer. Então tudo isso também é organização. Pois bem, preparamos a refeição. Aí o meu marido me ajuda muito, né? A gente tem a lava-louça, mas mesmo assim, como eu cuido de todas essas coisas e ele, quando tá trabalhando em casa, ele me ajuda com a louça. Eu sei que muitos pais aí vão chiar, mas a gente é uma equipe.
aqui em casa, né? Como eu praticamente assumi a questão da educação das nossas filhas, então, e elas são pequenas, eu preciso de ajuda, somos só nós dois, então nós temos que nos virar, é assim que nós fazemos. E então ele me ajuda com a louça, deixo organizado para ele, obviamente não vou deixar a pia daquele jeito, né, vou tentar ir, vou organizando, enfim. Tem dia que a pia tá daquele jeito, faz parte, mas dá um jeito. Aí ele volta pro trabalho, as meninas a gente coloca pra dormir, elas vão, né, escovar o dentinho, depois do almoço, brincar um pouquinho, vão deitar pra dormir. Eu faço, elas têm que tirar o cochilo, descansar um pouquinho depois do almoço. Esse é o horário que eu consigo fazer os vídeos, em que eu consigo fazer alguns materiais que eu tenho produzido e que eu consigo organizar as coisas. É nesse meio inteirinho, de no máximo 1h30, 2 horas, que eu tenho que botar a casa em ordem, né? Então eu tenho que aproveitar esse tempo. Aí a gente fez tudo isso, elas vão descansar. Então esse é o horário que eu arrumo a casa, que eu varro, que eu limpo. A questão de lavar roupa, né, gente? Eu moro aqui no sul. Aqui tem muita umidade, principalmente no inverno. Então secar a roupa aqui, você tem que pensar que dia você vai lavar a roupa. Normalmente eu lavo, apesar de ser bastante gente aqui em casa, né? Roupa de criança suja mais, eu também tenho que lavar mais. Mas eu tento lavar 2 vezes por semana só. Porque senão eu não tenho tempo de ir lá fora colocar no varal, tirar do varal. Ou usar o secador. E a energia tá tão cara também, a gente tem que economizar, né? Então eu deixo pra usar minha secadora em último caso. Aí, principalmente quando aquele inverno às vezes chove um mês inteiro. Aí eu tenho que usar a secadora, não tem como, né? Então, mas eu tento fazer dessa forma. Aí me organizar dessa forma, porque senão eu não consigo arrumar a casa, eu não consigo preparar as coisas. Então, assim, 2 dias na semana pra mim tá bom. E tem que ver, assim, que nem, por exemplo, vou dar um exemplo de hoje, que tá acontecendo. Amanhã eu já sei que vai faltar água aqui no bairro, porque o pessoal da água avisou que vai fazer manutenção na rede. Então, os meus vizinhos da rua receberam o alerta e colocaram no grupo aqui do bairro, do WhatsApp, né? Então, eu já sei que eu não posso lavar roupa amanhã. Então, eu vou ter que reorganizar o meu cronograma e lavar outro dia e já pensar, porque senão estraga minha máquina de lavar, né? Aí, se lavar, mesmo se chover, vai ficar no varal ali, que a área é coberta, mas enfim, pegar vento, pegar água, fazer o quê, né? Tem que pensar na dinâmica ali. Pois bem, aí, que mais? Uma coisa que eu não consegui ainda, porque minha criança pequena, então eu tenho a ajudante 1 vez por semana. Uma vizinha minha, muito querida, vem aqui, ela me ajuda. Aí, meio período, né, ou numa semana, período inteiro na outra, a gente vai organizando assim, pra eu poder, porque eu não tenho condição de parar e fazer uma limpeza pesada em casa, né, depende, cada família sabe, e eu acho assim, se você pode fazer as coisas, faça, se você pode ter alguém para te ajudar, por que não, né, ver certinho o que é melhor para você. Eu tenho crianças pequenas, eu não tenho condição de ficar cuidando de certas coisas, então eu tenho quem me ajude, graças a Deus, né, aproveitar isso. E aquela coisa, ela já percebeu como é a nossa rotina, eu já expliquei para ela da questão da educação domiciliar, ela já sabe. Então é uma pessoa que está ciente. Agora, se você tem uma pessoa que você não vai confiar para contar, então pega meio período, não é verdade? Daí você evita de expor tua família também. Então, tudo tem o seu cuidado. À tarde, aqui em casa, as atividades são mais livres, né? Aí, normalmente, a minha mais velha quer estudar. Aí eu acabo pegando algum conto, ou eu pego material mesmo que ela quer fazer, o livro do Kumon, que são livros que eu acabo usando, assim, rotineiramente, eu pego aqui, outro ali, um de lógica, um de labirinto, um de matemática, um de, enfim. Tem um monte de coisas, de tipos de livro de Kumon que você pode comprar, por exemplo, na Amazon. Aí pode lançar mão disso, não é necessariamente o comum de curso, né, que tem as escolas que fornecem curso, tem a tutoria de acompanhamento, esses livros mesmo que a gente compra nas lojas, perdão. E eu uso esses livros à tarde, aqui em casa, então, e mais deixo elas brincar lá fora, aproveitar o sol, né, quando tem sol, quando tem chuva, foi a galocha, aí dá um jeitinho, né.
Quando vai chegando em torno de umas 5 horas, mais ou menos, aí nós vamos parando, vamos ficando mais tranquilas, eu não tô mais tão em volta delas, né, deixando elas mais, assim, por si só, apesar que elas se distraem muito. A questão, acho que é muito difícil quando você tem um filho só, né, um filho único, que ele quer a tua atenção, porque ele precisa de companhia. Mas quando você tem mais filhos, principalmente quando é próximo às idades, é mais fácil de coordenar, porque eles se intertem, né, entre si mesmo, não precisa de muita ajuda. Então às vezes já aconteceu de eu sentar assim e elas brincarem em volta de mim ali, porque elas só queriam brincar comigo, mas entre elas, né, aí acontece, é o tempinho delas ali. Ah, então por volta das 5, 5 e pouquinho, aí eu paro e eu vou fazer o almoço. Nós almoçamos cedo aqui, pessoal. Eu sei que a maioria dos brasileiros almoça à tarde, mas a gente tem o costume de almoçar cedo até para manter a rotina das crianças. Principalmente nós que não temos dormido muito, né, por causa do bebê, da bebê. Mas, então 6 horas o almoço tá pronto, almoço, jantar. Aí nós jantamos, aí tem toda a rotina de banho, enfim, as coisas. Isso quando tem que tomar banho antes, porque brincou demais lá fora, tá sujo, né? Tá bem sujinho. Aí o banho é antes. Mas normalmente a gente dá o banho depois do jantar. Eu sei que tem gente que fala, ai, a congestão. Minha mãe fala isso. Mãe, fica calma, eu sei que não é assim que funciona, enfim, né? Tranquila. Mas é assim que a gente achou que era melhor para nossa família. Então depois a gente tem a leitura da noite. No momento nós estamos lendo Nárnia com a nossa mais velha e as outras duas estão acompanhando, mas a mais velha já tá pegando tudo, né? O que é muito legal. Aí a gente estava lendo os livros coloridos, esses daqui, a gente já terminou e agora nós estamos em Nárnia. E tem sido muito bom. E as pequenininhas, daí às vezes eu leio um outro livrinho, um pouquinho menor, né? Que tem mais figuras. E colocamos elas para dormir. Aí a gente tem um tempo de qualidade, eu e meu marido, para conversar um pouco a sós, né? Colocar as conversas em dia, assistir alguma coisinha, descansar. Eu gosto muito de ler também, mas agora que eu tô usando óculos, aí à noite é um pouco mais difícil para mim ler, era o único horário que eu tinha, né? Mas eu ainda dou uma lidinha, alguma coisinha à noite. E a gente vai tentar dormir quando a pequena colabora. Aí começa-se a rotina todo dia. Mas eu acho, esses são os pontos, né? É você pensar que a educação dos teus filhos são prioridade, é a prioridade, né? A casa não vai ficar organizada o tempo todo quando você tem filhos pequenos. Mesmo se seus filhos não estudassem em casa, a casa ia ficar bagunçada, porque criança faz bagunça, faz parte, né? Então, o que eu tenho feito? Eu tenho seguido o conselho da Charlotte Mason, de criar um hábito nelas, de guardar as coisas. O que eu fiz? A sala estava sempre bagunçada quando elas eram menores, mesmo que eu arrumava uma vez por dia. Eu tinha tomado a decisão de que eu ia arrumar uma vez por dia. Mas eu sou uma pessoa perfeccionista. E eu estava sofrendo muito com a bagunça ali da sala. Aí, o que eu fiz? Eu peguei umas caixas de fralda, encapei com tecido e criei tipo nichozinhos debaixo da onde fica a TV, que a gente praticamente não liga, mas ela tá na sala. Aí, então eu separei em cada um desses nichos, que são essas caixinhas encapadas que estão agora super bonitinhas, né? Ninguém imagina o que tem ali dentro. Aí, cada uma tem a sua caixinha. Terminou de brincar, você vai guardar. E vai guardar ali direitinho no lugar. E elas ajudam. Lógico que a bebezinha não vai bagunçar, não tem como. Mas eu percebi que eu tinha deixado de fazer isso com as outras duas quando eram bebês, do tamanho da Olivia, a minha caçula. E eu comecei a falar assim, não, eu vou seguir o conselho da Charlotte. Eu devo ter errado. Eu acho que ela tem a capacidade mesmo para entender isso. E ela derrubou, tem um carrinho cheio de cubinhos de letras, aquelas de madeira, fiz a maior bagunça no corredor. Aí eu chamei ela, Olivia, vem cá com a mamãe um pouquinho. Vem cá. Aí ela veio. Eu falei, pega aqui o cubinho, põe aqui. Fui fazendo. Ela começou a pegar e começou a fazer. Acho que depois ela quis bagunçar, mas eu peguei de novo e fui, e peguei o negócio e guardei. E desde então eu tenho ficado mais em cima dela,
porque realmente, se ela aprender de pequenininha, ela vai manter esse hábito, né. Lógico que isso eu tenho que trabalhar durante muito tempo, não é da noite para o dia, trabalha-se semanas, às vezes meses. Mas eu percebi que ela tem pegado muito rápido e tem entendido, porque às vezes, mesmo que ela faz a bagunça, ela tenta do jeitinho dela tentar organizar, porque ela vê os irmãos fazendo também. Então, assim, coloque as crianças para te ajudar, para arrumar a bagunça que elas fizeram. Isso vai ajudar um pouco a aliviar a questão da casa, né, a ajudar um pouquinho. Outra questão que eu falei com vocês é a questão de que as pessoas saibam a rotina do lar de vocês para que não fique atrapalhando, porque senão vira bagunça mesmo, né. Se você não tem um horário, não tem uma rotina de estudo, vai ficar muito livre, fica até com aquela visão de que realmente é de abandono, né. Então é importante que se tenha uma ordem, que se tenha uma organização, que se mostre que vocês são pais responsáveis, né. Isso vai dar confiança para vocês e vai até gerar tranquilidade nos outros, que eu acho que a maioria se preocupa demais com os outros, né, quer dar palpite na vida dos filhos da gente, né. Então, mostrando que vocês são organizados, que tá tudo de acordo, isso fica muito bom. Então, essas são as questões, assim, principais, eu acho, que lembrar da rotina da casa na hora do planejamento. Não adianta fazer um planejamento redondinho, bonito, né, tá ali certinho. Aí, esqueci que eu tenho que cozinhar na hora do almoço, na hora do jantar. E agora? Né, botar a criança 3 horas sentada estudando. Então, pesar direitinho, ver certinho, assim, que nem a gente nunca vai saber o que é perfeito até o momento da gente começar a fazer. A gente vai começar a fazer o homeschool, a fazer a educação, e vai vendo o ritmo da casa. Se você vê que aquilo não está funcionando, para, planeja, pensa, respira, né. É importante a gente dar aquela acalmada, pensar um pouquinho, porque na hora que a gente está, assim, frustrada, as coisas não vão andar. Então dá uma parada, sai um pouquinho, respira um pouquinho, né, dá uma relaxada, pensa, conversa com teu marido, né, vê certinho o que é melhor com o cônjuge, né, os meus pais, aí conversa com a sua esposa, e vê o que é mais adequado. Aí e assim, tem como, por exemplo, de planejar, de economizar usando a questão da biblioteca, em vez de comprar material. Então, assim, tudo isso cabe planejamento, mas para eu ir na biblioteca, eu tenho que, então, me organizar para ir com as crianças, porque eu não tenho, por exemplo, a gente não tem com quem deixar as crianças aqui de família, tem amigos, mas se eu for ir na biblioteca, eu tenho que levá-las comigo. Como é que eu vou? Né? Então tem que pensar em como é que eu vou fazer isso. Eu vou de carro, vou tal horário, buscar material que eu vou usar na semana seguinte. Então, assim, tudo isso vai entrar no teu planejamento para você se organizar. Parece muita coisa, parece um pouco abstrato muitas vezes, mas assim, se você sentar e anota assim, qual é a sua rotina do dia? Melhor coisa, botar no papel, porque às vezes a gente fica pensando e não visualiza a situação toda. Então senta, anota no papel, assim, como é que horas começa a rotina do dia? Anota. Às 8, às 9, ok. A aula começa a tal horário. Que horário até máximo eu vou parar a aula? Tal horário. O que vocês fazem de manhã? Vocês brincam só lá fora, faz atividades ao ar livre ou estuda? Almoço, que horas é? Tá, tem descanso à tarde? Criança maior normalmente não gosta de descansar à tarde, né? Mas às vezes você pode deixar a criança para ler um livro em tal horário. O livro ela escolhe e ela pode fazer ali, enfim, ver. Horário do jantar, horário de banho, enfim, e coloca tudo isso no papel e você vai ter a noção de como planejar isso melhor para você. Lavar roupa, quantos indivíduos tem na tua casa? Eu preciso lavar todo dia a roupa? Mesmo? Enfim, daí vai vendo tudo certinho e vendo qual é a melhor rotina, como é a melhor forma de fazer, porque para você parar para fazer alguma coisa é rapidinho botar na máquina. Eu posso, por exemplo, coisas que eu aprendi com outras mães mais experientes, que talvez uma sugestão. Coloca a roupa na máquina um dia antes e deixa de molho durante a noite, para economizar até um pouquinho, vai ficar de molho, que seria o ciclo longo, né? E no dia seguinte liga a máquina para rodar no ciclo extra rápido.
e aí estende a roupa, economiza um pouquinho e já começa o dia já, né, com tudo em ordem em casa, não precisa sair correndo, pegando cesto de roupa suja nos lugares, né, já é mais uma coisa para se fazer. Enfim, algumas sugestões, eu espero que eu tenha colaborado de alguma forma. E, pessoal, se vocês têm alguma dúvida ou querem conversar, enfim, passa para o Emerson ver certinho e se precisar entrar em contato comigo, veja com ele também o meu contato, eu estou à disposição, tá bom? Um abraço a todos aí.